Olá pessoal, então vamos aí resolver mais um problema para a gente finalizar então esse capítulo 7, tá? Então aqui eu escolhi um problema para exemplificar então esse tratamento aqui para obter as equações de movimento de Hamilton. Então tá aqui o problema 7.26, fala determine a hamiltoniana as equações de movimento de Hamilton para um pêndulo simples e uma máquina de Atwood simples, uma polia simples. Ok? Então tá aqui. Eu já comecei a resolver aqui o pêndulo simples. Na verdade, eu só copiei aquilo que nós já fizemos, né? O pêndulo simples no formalismo lagrangiano. Foi assim que nós resolvemos, né? A energia potencial mgy, veja a orientação que nós adotamos aqui para o sistema de referência, né? O ângulo, a massa. A energia potencial é menos mgl cosseno de θ, né? Porque o y é negativo aqui. Em coordenadas cartesianas, a energia cinética em coordenadas polares, e aqui a lagrangiana em coordenadas polares, e nós obtivemos essa equação de movimento, né? Uma equação diferencial de segunda ordem. Agora vamos ver então a diferença quando a gente resolve esse problema com as equações de Hamilton. Então, só para mostrar o que nós queremos fazer é isso aqui. Nós temos uma lagrangiana, que é a função do que? Olha só, de θ ponto. E nós queremos o que? Escrever uma hamiltoniana, que é função de θ, mas não é função de θ ponto, né? É função do que? Do momento conjugado a θ, né? O p índice θ, ou pθ, pθ. Ok. Ok. Então, a hamiltoniana ela é definida como o somatório em I de PI QI ponto menos L. Então você tem que olhar as variáveis que você tem para poder escrever essa hamiltoniana. Aqui a hamiltoniana vai depender somente de θ e pθ. Então essa hamiltoniana, quer dizer, não precisa do somatório, é o pθ, θ ponto menos L. Essa aqui é a hamiltoniana. E nós queremos então sumir com essa dependência aqui do hamiltoniano. Então, para isso, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Nós temos que calcular pθ como sendo a derivada de L com relação a θ ponto. Ok? Então veja lá, a gente faz essa derivada, del L del θ ponto vai ser igual a m L ao quadrado θ ponto. Portanto, nós temos que isolar o θ ponto. Θ ponto é igual a pθ dividido por m L ao quadrado. Então nós vamos substituir o θ ponto para sumir com ele aqui. Então vamos substituir a lagrangiana aqui. Nós vamos ter aqui a hamiltoniana é pθ, θ ponto, menos a lagrangiana, que é meio, ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais mgl cosseno de θ. E substituímos θ ponto.
nós vamos ter então aqui Pθ ao quadrado dividido por ml ao quadrado menos meio ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, Pθ ao quadrado, e aqui ml ao quadrado também ao quadrado, mais mgl cosseno de θ. Cancela, cancela. Nós vamos ter esse termo aqui. Vamos reescrever mais uma linha. Pθ ao quadrado, ml ao quadrado, menos meio de Pθ ao quadrado, ml ao quadrado, mais mgl cosseno de θ. Então veja que temos esse termo menos meio esse termo, né? Então 1 menos meio vai dar mais meio. Então aqui h vai ser igual a mais meio Pθ ao quadrado, ml ao quadrado, mais mgl cosseno de θ. Pronto. Aqui está o hamiltoniano, que depende de θ e o Pθ. Agora temos que obter as equações de Hamilton. Vamos fazer na outra folha? Vamos fazer na outra folha. H meio Pθ ao quadrado, ml ao quadrado, mgl cosseno de θ. Ok. Então nós temos que obter as equações de Hamilton é θ ponto igual a del H del P θ e o Pθ ponto igual a menos del H del θ. Então vamos ver. Então θ ponto, derivada de h com relação ao Pθ. Você vai derivar esse primeiro termo. Então vai dar Pθ ml ao quadrado. E o Pθ ponto é menos a derivada com relação a θ. É menos, mas a derivada de cosseno também é menos, então tudo vai ficar positivo. Ficar positivo mgl seno de θ. Então tá aqui. Então aqui nós temos duas equações diferenciais de primeira ordem para resolver. E aqui nas equações de Lagrange nós temos uma equação diferencial de segunda ordem para resolver. Então agora vamos para a letra B do problema, sobre a máquina de Atwood. Então aqui nós temos uma polia de raio A e dois pesos suspensos por uma corda que passa pela polia, né? M1 e M2. Colocamos aqui um sistema de coordenadas positivamente para baixo, coordenada x. Então, daqui da extremidade superior até aqui, essa massa aqui é localizada com a coordenada x. Essa distância aqui é x. Se o comprimento da corda é L, é constante, né? É L.
Então a distância daqui até aqui é o comprimento total L menos x. Aqui ó, L menos x, né? Tem um rabisquinho ali que talvez você se confunda com um sinal de positivo, mas é menos, L menos x. Então a coordenada dessa massa aqui é x, a coordenada dessa outra massa aqui é L menos x. Então aqui L, o comprimento, A, o raio. E um outro detalhe que nós vamos usar aqui, né? Para cada ângulo, variação do ângulo, né? Para uma variação de θ do ângulo, nós temos um comprimento do arco da circunferência aqui, ds. E esse arco de circunferência corresponde também a um dx, a mesma variação em x. A mesma variação do arco de circunferência corresponde a uma variação em x, né? desse x aqui. Então, o ângulo, a variação do ângulo pelo raio, né, dá o arco de circunferência, nesse caso dx. Então, derivando com relação ao tempo, nós vamos ter então que θ ponto, y constante, igual a x ponto. Então vamos ver como é que a gente resolve isso daqui no formalismo lagrangiano. Vamos começar pela energia potencial. A energia potencial, nesse caso, como o sistema está positivamente para baixo, tem que ser menos m1gx menos m2gl menos x. Ok? E a energia cinética é meio de m1 x ponto ao quadrado mais meio de m2 x ponto ao quadrado. E aqui o enunciado não foi explícito, né, quanto a considerar a apolia ou não no problema, né? E em uma dos solution lá, ele coloca também o termo de momento de inércia. Isso significa, né, como também o enunciado não diz, para a gente desprezar a massa da polia, a gente deve considerar que a massa dela é relevante para o movimento desse sistema aqui. Porém, não há contribuição para a energia potencial, né, porque ela continua só um movimento de rotação, né, não há um movimento vertical da polia. E o movimento de rotação contribui para a energia cinética de rotação. Nesse caso, como é que a gente escreve a energia cinética de rotação? Meio do momento de inércia vezes θ ponto ao quadrado. E aí que nós vamos substituir então o θ ponto aqui. Meio de m1 x ponto ao quadrado mais meio de m2 x ponto ao quadrado mais meio de i. Então θ ponto é x ponto ao quadrado dividido por a. Vamos colocar esse x ponto em evidência, né? Então aqui vai ficar meio de m1 mais m2 mais i sobre a x ponto ao quadrado. Ok. Então quem que vai ser a lagrangiana? T meio de m1 2 sobre a x ponto ao quadrado
menos U. Então vai ficar menos com menos vai dar mais M1GX mais M2GL menos X. Então aqui nós temos uma lagrangiana, que é a função de x ponto. Então nós temos que resolver somente uma equação de Euler-Lagrange ok? Então vamos ver se dá pra gente fazer aqui. Del L, del X. Tá aqui. M1G. E aqui a derivada aqui vai dar negativo. Né? Menos M2G. Derivada de L igual a zero. E del L, del X ponto. Também está fácil de derivar. Olha lá. Vai dar M1 mais M2 mais I sobre A. X ponto. Então, substituindo aqui na equação de Euler-Lagrange, nós vamos ter M1G menos M2G menos DDT del L del X ponto é M1 mais M2 mais sobre A X ponto igual a zero. Então a derivada aqui, só vamos derivar o X ponto, vai ficar X dois pontos. X dois pontos. E a gente pode deixar ele no início da equação, né? Então a gente reescreve isso aqui como positivo, né? M1 X dois pontos. Eu multipliquei por menos, só para não confundir, vou fazer assim, deixar os sinais que estão ali. M1 menos M2 G. Ok. Agora vamos ver como que a gente resolve esse problema no formalismo hamiltoniano. Vamos reescrever a lagrangiana aqui. Então tá. Então nós temos aqui L de x ponto. Queremos um hamiltoniano de x px. Para isso, nós temos que obter px da
derivada de L com relação a x ponto. Para substituir no hamiltoniano, que é definido como o somatório, né? Vamos colocar aqui também somatório de PI, QI ponto menos L. Então, aqui só tem uma coordenada, né? Só um grau de liberdade. Então, PI é o PX menos o X ponto menos L. Então, vamos fazer essa derivada aqui. PX del L del X ponto. Tá fácil. Né? Só deriva aqui a energia cinética. CM1 M2 vezes sobre A tô vendo que aqui tem um erro, né? Mas esse erro é de fácil correção. Quando eu substituir o θ ponto é x ponto sobre A, mas o θ ponto está ao quadrado, então aqui é ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, então nós temos que isolar o x ponto, né? Para substituir aqui. Então aqui como que vai ficar? Px, x ponto menos L, que é meio, menos a energia potencial. Vamos colocar aqui na linha de baixo. E vamos substituir x ponto. Px, x ponto aqui é Px menos meio M1 Px ao quadrado e isso aqui dividido ao quadrado também. O termo que está ao quadrado cancela com o termo aqui e sobrou a energia potencial. Menos meio Px ao quadrado dividido por M1 M2 ao quadrado.
menos M1GX menos M2GL menos X. Então aqui é esse termo menos meio do mesmo termo. Então igualmente vai ficar meio de px ao quadrado M1 mais M2 mais I sobre A ao quadrado menos M1GX menos M2GL menos X. Ok. Aqui obtemos então o hamiltoniano. Que é a função de x ponto. E as equações de Hamilton que nós temos que obter é x ponto del H del P px e o px ponto que é menos del H del X. Então vamos lá, x ponto. Derivada com relação a px. Então é só a derivada desse primeiro termo aqui. O 2 cai, o expoente cai, então vai ficar só px isso aqui. E o px ponto é a derivada com relação a x, menos a derivada com relação a x. Menos com menos aqui vai dar positivo, vai ficar mais M1G. A derivada desse termo aqui ixi, tem tantos sinais aqui que a gente vai se perder. A derivada desse termo aqui, menos com menos aqui vai dar positivo. Tem que dar um sinal contrário desse daqui então, né? Vai ficar menos M2G. Então é isso. Temos duas equações diferenciais de primeira ordem, enquanto que no formalismo lagrangiano nós temos uma equação diferencial de segunda ordem.